Bom dia, queridos. Graça e paz. Privilégio estarmos aqui em mais um dia do Senhor. Nunca é demais nos relembrarmos que, numa manhã de domingo como essa, Cristo ressurgiu dentre os mortos e mudou para sempre como as coisas são. Amém? E essa é a razão de estarmos aqui nessa manhã. Queridos, sem mais delongas, eu gostaria que você erguesse no seu lugar, por favor, em reverência à palavra de Deus. Tomasse a carta de Paulo aos Romanos nas suas mãos, capítulo 2. Hoje nós vamos para o quarto sermão da nossa série intitulada O Poder de Deus. Vamos repetir? Como sempre, enquanto você encontra Romanos capítulo 2, eu quero te encorajar a que você faça uso das plataformas digitais, tanto de áudio quanto de vídeo, para ouvir e rememorar e relembrar e reestudar todos os sermões que nós já caminhamos até aqui. Ok? Carta de Paulo aos Romanos capítulo 2, verso 1 a 16. Eu vou ler na NVI, você pode acompanhar aí na sua tradução. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Verso 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Verso 9, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz a todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Verso 15, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Verso 16, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Amém? Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos, curve sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais, erguemos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome e declaramos em uníssono com as Escrituras que Cristo é o Senhor absoluto e soberano sobre os céus e a terra, de maneira que não há 1 milímetro de toda a existência criada sobre qual este soberano não clame, é meu. Nós oramos nessa manhã, Pai, rogando que você faça cessar as distrações e inquietações da nossa alma, a fim de que possamos absorver toda a instrução do Teu Espírito mediante a Sua palavra compartilhada e toda a liturgia desse culto que se volta para Ti. E, Pai, que você nos presenteie com o espírito de sabedoria e de revelação,
a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Por fim, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses de Cristo, por meio do Seu Espírito e para o bem de todo mundo. Nós oramos assim e todos aqueles que creem digam amém. Toma seu lugar, meu irmão, fica à vontade. Então, nós estamos no 4º sermão da nossa série, que está sendo intitulada O Poder de Deus. Expressão essa extraída do versículo 16 do capítulo 1, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não tem ou traz poder. O Evangelho é poder de Deus. Amém? E nós vamos caminhar até o capítulo 8 dessa carta de Paulo aos Romanos. Há 5 anos atrás, é importante relembrar, nós fizemos uma série expositiva de todos os 16 capítulos desta carta de Paulo aos Romanos. A maior condensação doutrinária do Evangelho em todas as Escrituras. Então você pode fazer uso dessa série. Nesta ocasião, nós vamos até o fim do ano, até o capítulo 8 de Romanos. Ok? O meu tema de hoje, do capítulo 2, dessa porção, é Evangelho para evangélicos. Repitam comigo. Então eu acredito que já podemos perceber o teor daquilo que precisamos compartilhar nessa manhã. Este é mais um daqueles sermões em que eu e você somos altamente confrontados, desnudados pela verdade da palavra de Deus. Amém? E essa porção que nós lemos, esses 16 versículos, eles tratam a respeito do juízo de Deus sobre os que julgam. Nós poderíamos dizer de maneira ainda mais objetiva que Deus julgará os que julgam. No capítulo 2, após Paulo ter terminado aquela exposição do estilo de vida depravado dos pagãos, ele se vira para os judeus e também gentios, religiosos e moralistas, e começa a dialogar com eles. Essa porção está organizada da seguinte maneira: dos versos 1 a 4, o assunto de Paulo é: o juízo de Deus é inevitável. Dos versos 5 a 11, o assunto de Paulo é: o juízo de Deus é justo. E dos versos 12 a 16, o assunto de Paulo é: o juízo de Deus é imparcial. Diga comigo: inevitável, justo, imparcial. Uma vez mais: inevitável, justo, imparcial. Diga comigo: Deus julgará os que julgam. Amém? Então, no capítulo 1, Paulo mostrou como o mundo gentil rejeitou a Deus e foi entregue à impiedade e à injustiça que escolhera. Ok? É importante relembrarmos que dos versos 18 a 32 do capítulo 1, há uma descrição da condição do homem alheio de Deus, que Paulo retomará essa descrição no capítulo 3, ainda chegaremos lá, que no campo da teologia é chamado de depravação total. Dito de outra forma, não é que o homem seja ruim, ele é pior do que pensa. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado nessa manhã e diga: meu irmão, não é que você seja ruim, você é pior do que pensa. Mas em Cristo, mais amado do que imagina. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos já começar essa manhã muito deprimida, né? O Evangelho diz que não somos ruins, somos piores do que pensamos. Contudo, em Cristo, mais amados do que poderíamos imaginar. Amém? Então, Paulo faz essa descrição e diz como Deus entregou os pagãos, os que viviam sem lei, a toda sorte de imoralidade, dos versos 18 a 32 do capítulo 1. Agora, é interessante entender e relembrar uma das verdades elencadas na semana passada pelo pastor Felipe Bartoszewski, que aquilo que o mundo considera liberdade, aos olhos do Deus Santo é juízo.
Ou seja, Deus entrega os pagãos, Deus entrega os imorais, Deus entrega os mentirosos, Deus entrega os caluniadores, Deus entrega os adúlteros, Deus entrega os homossexuais, Deus entrega os bandidos, Deus entrega eles aquilo que eles tanto desejam e chamam de liberdade. Mas aí está o maior juízo de Deus, antes do grande e glorioso dia, é entregar o homem à vaidade do seu próprio coração, a fim de que ele se autodestrua. Então aquilo que essa era secularizada, pós-modernista, chama de liberdade, Deus chama de juízo. Quem viu a abertura das Olimpíadas, dispensa comentários. Queremos liberdade. Quando lemos as Escrituras, percebemos, Deus está entregando os ímpios ao juízo. Contudo, essa carta está sendo escrita aos irmãos que estavam em Roma, como vimos no primeiro sermão, que Paulo ainda não os conhecia face a face. E Paulo sabia que a igreja de Roma, assim como basicamente todas as igrejas do primeiro século, elas eram formadas por judeus e gentios. Repete comigo. Então, Paulo primeiro faz a descrição do juízo de Deus sobre os gentios, sobre os pagãos. E Paulo sabia que isso iria suscitar um vigoroso e sonoro apoio dos judeus, até mesmo de gentios moralistas, já veremos isso, a respeito dessa descrição que Paulo faz dos pagãos. Ou seja, o que Paulo tem em mente é que, ao ouvirem a descrição do juízo de Deus sobre os pagãos, os religiosos da igreja em Roma diriam: isso mesmo, pesa a mão, Deus, porque nós não somos como eles. Por isso o nosso tema hoje é Evangelho para os evangélicos. Por quê? Porque no capítulo 2, Paulo está confrontando o moralismo, a religião aparente. Aquilo que o próprio Paulo diz que tem aparência de piedade, mas que não conduz à santidade. Então Paulo sabia que os judeus e os religiosos apoiariam vigorosamente, porque eles se consideravam isentos dessa condenação de Paulo, pois se consideravam cumpridores da lei, ou moralistas. Então, havia também um outro perigo, que é quase um tema recorrente em todas as cartas de Paulo, meus irmãos, referente à unidade da igreja. Paulo sabia que havia um problema e um perigo de ruptura na unidade cristã, porque os judeus moralistas se consideravam superior aos gentios que outrora eram pagãos. Paulo está sempre cuidando desse tema em suas cartas, porque ele paga altíssimo tributo à unidade cristã. Primeira coisa, Paulo sabia que a sua descrição da vida dos pagãos faria com que os judeus até tivessem algum tipo de prazer, como que dizendo: nós não somos como estes homens. Paulo sabia também que essa postura iria fomentar divisão na igreja local. E é um tema que é caríssimo para o Novo Testamento como um todo. Então, há um perigo real de ruptura na unidade cristã. Se tocamos no tema unidade, que eu não vou desdobrar ele agora, é importante relembrarmos uma coisa. Embora a unidade nunca deva ser em detrimento da verdade, ok? Há um tipo de ecumenismo que se passa por unidade na igreja cristã dos nossos dias. Nós não podemos ter unidade em detrimento da verdade, queridos. Por exemplo, uma dica para você. Como você considera alguém irmão em Cristo? No mínimo, este alguém tem que sustentar as 7 declarações que Paulo faz em Efésios capítulo 4. E aqui eu não vou entrar na discussão de temas pormenorizados da teologia. Por exemplo, nós somos uma igreja reformada de tradição calvinista e há coisas que nós pensamos diferentes de outras igrejas de tradição arminiana, anglicana, metodista, etc. Coisa e tal. Não! Há coisas que não são centrais para a nossa unidade, mas as declarações de Paulo em Efésios 4, que eu não vou mastigar agora, você vai achar 7 lá essa semana em casa, sustentam a unidade cristã. Então,
A unidade nunca pode ser em detrimento da verdade, porque é a verdade que produz e mantém a unidade cristã. Amém? Isso é caríssimo para Paulo, é recorrente nas suas cartas. Então nós precisamos preservar a unidade, mas precisamos preservar a unidade sob a verdade. Eu não tenho unidade com quem não está na verdade de Cristo. Amém? Podemos ter divergências teológicas, mas há coisas que fogem daquilo que nós chamaríamos de ortodoxia cristã, né? Daquilo que é aceito ao longo de toda a história. Amém? Então, Paulo passa a essas admoestações. Nós vamos olhar verso a verso. Verso 1, como lemos, Paulo diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Meus irmãos, olhem para mim. Vamos ser sinceros. É sério que Paulo acabou de descrever a maneira com a qual os pagãos vivem no capítulo 1. E agora, dirigindo-se aos judeus da igreja em Roma, e alguns gentios, talvez moralistas que haviam entre eles, ele diz que eles praticavam as mesmas coisas. Não voltaremos hoje, mas volte no sermão da semana passada e veja a descrição de Romanos 1, 18 a 32. Paulo acabou de dizer para os judeus cumpridores da lei: vocês praticam as mesmas coisas. Aí você pensa, espera aí, Paulo, um judeu não pratica, não ao menos deliberadamente, não ao menos escrachadamente, aquilo que ele descreveu dos gentios. Mas nós vamos perceber que o evangelho de fato é como o raio-x de Deus em nossos corações. Então, essa sentença de Paulo vem como um balde de água fria para os religiosos. Porque, por exemplo, eu mencionei aqui a abertura das Olimpíadas. Eu nem assisti, eu só vi os posts, né? Estava envolvido com um evento maior que eu vou deixar os comentários para outra hora. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aquilo nos choca, mas grande parte da verdade é que muitos de nós nutrem aquele tipo de moralidade no seu coração. O que dirá dos conservadores que nós encontramos no nosso país no 3º ou 4º casamento, batalhando pela família, né? A minha pergunta sempre é: por qual família que você está lutando, das 4 que você já teve, né? Então, Paulo se volta para eles, e isso é um balde de água fria. O que é um religioso? Diga comigo, um religioso é aquele que sente-se satisfeito por considerar-se superior aos demais homens. Então, o religioso é aquele que encontra autossatisfação em si mesmo por causa do seu comportamento não tão depravado, assim por dizer. Porque nós temos uma régua para a homoafetividade, mas não temos a mesma régua para a imoralidade sexual. E eu nem vou comparar apenas casos de imoralidade sexual e de pecado, a homoafetividade é pecado, a imoralidade sexual e adultério é pecado. Nós temos, por exemplo, no meio evangélico, tolerância com a mentira. Dias atrás eu disse uma mentirinha aqui, até que ninguém me bateu, eu vou repetir, a mentirinha do clickbait. A mais comum nos vídeos de YouTube de ministérios e pregadores cristãos. Tem lá um corte dizendo: Leandro Vieira conta tudo. Aí você clica lá, não tem nada a ver. Era só para atrair você, usando a mesma métrica que a serpente usa com Eva no Éden. E está tudo bem. A gente diz que isso é mercado. Então quer dizer que mas é que eu trabalho com internet. Sim, trabalho com a internet para a glória de Deus. Afinal, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo
para sempre. Primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster. Você não precisa usar mentira. Você não precisa... Lógico, você pode ser estratégico, você pode usar uma parte, mas normalmente não é. Normalmente o clickbait é uma coisa que não é o objetivo da fala, mas que vai despertar a curiosidade dos fofoqueiros de plantão e eles vão clicar. E eu estou falando de pastores que fazem isso. Você pode perceber que os temas dos nossos sermões aqui na Família dos que Creem não são muito criativos. Daí eles não têm tanta visualização. Se eu pegasse um sermão como esse, confrontando os religiosos e os moralistas, e botasse lá, né, um tema bem picante, que não traduz o que era, todo mundo clicava para ver. Aí tem aquela sensação, puxa, era mentira, não era disso que ele estava falando. Mas só um exemplo, daquele bem superficial. Então, era um balde de água fria em todos os que se consideravam superiores aos demais homens. No primeiro sermão, eu falei que Paulo vai usar em Romanos uma forma de escrita chamada diatribe. Quem lembra, levanta a mão aí. Diz eu. O que é diatribe? É uma forma de composição onde questões e objeções eram postas na boca de um crítico imaginário para serem confrontadas ou afirmadas. Lembre-se, Paulo nunca tinha ido em Roma. Lembre-se, Paulo não conhecia aqueles irmãos, mas Paulo sabia que a sua descrição do mundo pagão, no capítulo 1, produziria nos religiosos esse tipo de prazer pelo pecado alheio, ou por Paulo confrontar pecados que não apelavam para ele. Por exemplo, se nós ficássemos aqui, eu vou mencionar de novo, falando a respeito desses pecados mais escrachados da pós-modernidade, a maioria de nós diria amém, aleluia, Deus vai julgar. Mas se nós começássemos a falar sobre a avareza, sobre o fato de você nem contribuir mensalmente com a sua igreja local, por você ser um servo do dinheiro, aí já não enche tanta gente no culto. Porque bom mesmo é falar dos homoafetivos. Bom mesmo é falar dos esquerdopatas, os comunistas. Mas falar de que você rouba seu patrão todos os dias, passando 2 horas do teu tempo que você é pago para trabalhar no celular, não queremos conversar sobre isso, né? Tá tudo bem você ficar no Instagram de 1h30, 2 horas no teu trabalho. Se você não sabia, olha para mim, eu vou te contar. Teu patrão não paga você para ficar na internet, ele paga você para desenvolver seu trabalho. Ah, mas eu já terminei. Seja um cristão, vá além, ande a segunda milha. Aí a gente já não quer conversar sobre isso. Então é esse o teor de Paulo. Então o que é diatribe? É uma forma de escrita onde se coloca objeções na boca de um crítico imaginário. Paulo nem deixa a carta chegar em Roma e ele já dá o recado, ó, moralistas, menos. Religiosos, menos. Vocês são como eles. Isso é muito pesado, nós precisamos reconhecer que é muito pesado. Ok? Não a verdadeira religião, não a verdadeira piedade. Preste atenção. Sobre isso, o estudioso do Novo Testamento, F.F. Bruce, diz o seguinte: quase podemos vê-lo, Paulo, enquanto dita a carta a Tércio, pegar um indivíduo complacente que está saboreando a exposição daqueles pecados que não apelam para ele, e dizer-lhe: você não é melhor do que ninguém. Mal podemos tentar imaginar como a pena de Tércio mantinha o ritmo das palavras do apóstolo. Não admira que, principalmente nos momentos mais ardentes, seu grego esteja cheio de falhas na construção e de sentenças inacabadas. Eu já disse isso aqui uma vez. Romanos tem várias sentenças não acabadas, porque é uma carta que está sendo ditada por Paulo a Tércio. E é nítido que Paulo entra no teor, no tom do que ele está escrevendo, e Tércio não acompanha o raciocínio dele. Então, quando Paulo termina o capítulo 1, Paulo termina aquela descrição terrível, ele diz algo inesperado. Portanto, você que julga é indesculpável. Espera aí. Paulo, você não está julgando esses homens? Sim, não da maneira que vocês estão fazendo. Já de antemão eu vou dar o spoiler do fim do sermão. Esse papinho de só Deus pode me julgar não é bíblico. Nós somos chamados, sim, a julgarmos todas as coisas. A pergunta é,
Como fazemos isso? Quem me entende, diga amém. Então, Tércio, acompanhando esse raciocínio vigoroso de Paulo, é como se Paulo estivesse se voltando e dizendo, não, eu sei o que você está pensando agora, eu sei que você se acha superior a essas pessoas, mas eu preciso te dizer, você é culpado de praticar as mesmas coisas. E de novo, a pergunta fica no alto. Tanto os judeus religiosos, que observavam a lei e confiavam na lei para a sua redenção, quanto os gentios moralistas. Escute, nem todo mundo gentil vivia de maneira deliberada e depravada no pecado. Sabe qual é um grande exemplo? Houve um grande pensador que influenciou muito o Império Romano e é contemporâneo de Paulo. Ele foi tutor de Nero. Quem é, gente? Uma pessoa só, um de cada vez. Quem foi? Sêneca. O grande estoico moralista. Você já leu alguma coisa de Sêneca? Eu acho que não, você nem sabia que Sêneca existia. Alguém já leu agora que se ligou? Não. Uma mão, uma mais ou menos na dúvida e uma também. Sêneca foi um grande pensador, com muito conteúdo bom, inclusive, e ele era um estoico. Então ele tinha e buscava ter um padrão de vida muito diferente da sociedade romana. E Paulo também tem em mente que não apenas os judeus que confiam na lei, mas há gentios moralistas na igreja, seguindo vãs filosofias humanas, como se elas fossem capazes de redimir o homem. Então Sêneca tem sim uma grande contribuição, de forma nenhuma, eu diria para desprezarmos, nenhum dos grandes filósofos devem ser amplamente desprezados, de forma nenhuma, todos devem ser lidos à luz do Evangelho, mas todos devem ser lidos, ok? Tem uma sériezinha, me foge agora, eu gosto de indicar livros, a editora eu comprei, que é tipo Sêneca, Nietzsche, Freud em 100 minutos. Depois você procura na internet, muito bom, bonito e barato, para o seu enriquecimento. Então Sêneca era um tutor moralista de Nero, e muitos romanos olhavam para Sêneca e encontravam na filosofia dele, no estoicismo, salvação. Tipo, eu não estou também tão entregue quanto essas pessoas da ralé romana. Então você tinha vários grupos na igreja de Roma. Você tinha cristãos regenerados andando em piedade, que esse era o assunto que interessava para nós. Você tinha judeus moralistas, mas você tinha também gentios moralistas e você tinha gentios completamente depravados. Paulo está escrevendo a esse público e daí o uso de diatribe. Ele traz as sentenças e ele rebate, isso é diatribe, os argumentos que seriam levantados. Paulo vai fazer isso ao longo de Romanos como um todo. Então, quando Paulo diz você que julga, o você que julga é tanto o judeu religioso quanto o gentil moralista. Amém? Verso 2. Paulo segue e diz, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Já já a gente vai ver como eles de fato praticavam e como os religiosos praticam. Então olha só, gente. O juízo de Deus é conforme a verdade. Qual verdade? Qual verdade? Um grande pregador, que inclusive encabeça o Labri, que é um centro comunitário de pesquisa cristã, que o Guilherme de Carvalho, que vai estar aqui no Teolog, lidera no Brasil. Esse grande pensador presbiteriano chamado Francis Schaeffer, talvez o pastor que mais falou sobre pós-modernidade à luz do Evangelho, ele dizia que é como se cada homem tivesse pendurado ao seu pescoço um gravador invisível. E cada vez que você julga a vida alheia, isso é registrado. E Schaeffer dizia que naquele dia você seria julgado mais ou menos assim. Você chegaria diante do Eterno e ele irá apertar o play. E vamos dizer, vamos ver como você julgou. Escuta, tem que julgar. Mas vamos saber como você julgou. Aperta o play. Cada fala sua sobre os seus familiares, sobre o seu patrão, sobre o seu cônjuge, sobre os seus pais, cada fala sua seria a métrica sobre a qual você seria julgado. O gravador invisível. Deus ia dizer assim, não é eu que estou te julgando, é você que se autocondena.
Vamos aplicar o mesmo padrão a você? Cada vez que você fala, ai, esse pastor paranista, tinha que ser atleticano, coxa branca. Aí Deus ia dizer, meu filho era sofredor, você não se compadecia dele. Chora com os que choram, alegra com os que se alegram, ele está feliz hoje. O evangelho está aqui em Romanos, gente, está dentro do tema, mas não consegue se alegrar. Inveja. Diga comigo, gravador invisível. Então, o juízo de Deus é conforme a verdade. Qual? A verdade contida em seus próprios e nos meus padrões. Então, de novo, eu estou dando spoiler todo o tempo. Eu passo o meu dia julgando a mim mesmo e aos outros. Porque a Bíblia me manda fazer isso. Mas o ponto é, como eu faço isso? Ok? Então, nas palavras de Timothy Keller, Keller diz, Deus julgará os que julgam. E isso de acordo com a verdade em seus próprios padrões. Quando olhamos para Mateus capítulo 7, verso 1, é isso que o texto diz. Não julgueis para que não sejam, com a medida que vocês julgarem serão. Então não julguem com uma medida descabida. Mas as escrituras vão dizer, inclusive em 1 Coríntios 6, que os santos hão de julgar o mundo na ressurreição dos mortos. Você sabia disso? Paulo chega a dizer, está havendo problemas na igreja de Corinto, e um irmão lá deu calote no outro, então fica tranquilo. Até nas igrejas que Paulo plantava, irmãos davam calotes financeiros uns dos outros, amém? Então que dirá numa igreja que a gente plantou, né? Eu até já disse para os irmãos que eu fiquei mais animado, porque assim, a gente que é pastor, né? Estou aqui com vários pastores, em especial o pastor Felipe de Serra, da igreja Família Betânia. Estamos plantando uma igreja lá em Serra, no Espírito Santo já. 1 ano e pouco, Felipe? Quase 2 anos, o pastor Felipe está conosco no fim de semana. Daí eu disse que, eu quero dizer o seguinte, é que a gente que é pastor, tem hora que olha para as igrejas que nós pastoreamos, a gente fica meio chateado, assim, né? Porque vê os irmãos assim, muito pecador. Mas aí eu comecei a ler o Novo Testamento bastante, ver as igrejas que os apóstolos plantavam, eu disse, nossa, era tão ruim quanto, então está na média, né? Era isso que eu ia dizer. Aí no capítulo 6 de 1 Coríntios, o irmão está dando um calote um no outro e querem levar para a justiça, e Paulo diz, não façam isso, como é que vocês vão levar uma causa dessa para um ímpio julgar? Resolvam entre vocês. Aí sabe por que Paulo diz? Ou vocês não sabem que vão julgar o mundo? Ou seja, a lei tratava apenas o exterior, o ato em si. A graça de Deus trata o interior e a motivação. Você sabe o que é motivação? É motivo que produz ação. Isso é motivação. A lei tratava apenas a ação em si mesmo. A lei repreendia a ação. Já a graça de Deus opera eficazmente em você e em mim, tratando o nosso interior, aquilo que motiva a ação. Um exemplo disso é quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, que se você sentir ódio ou nutrir ódio no seu coração de um irmão, você é réu do mesmo juízo de um assassino. Lembra que nós lemos Paulo dizendo, você é indesculpável porque julga, mas pratica as mesmas coisas. Quem lembra, levanta a mão e diga amém. Então é interessante pensarmos nisso, por quê? Porque, como eu pratico a mesma coisa? Eu não sou um assassino, descrito lá por Paulo em Romanos capítulo 1, 18 a 32, à luz do Sermão do Monte, as Escrituras dizem outra coisa. Elas dizem que quem nutre ódio no coração para com o próximo é réu de juízo daquele que comete o assassinato em si. Sabe por quê? Diga comigo, por quê? Porque quem mata, mata porque primeiro nutriu o ódio no coração. Então você diz, eu nunca matei ninguém, não fisicamente. Inclusive há crente que diz, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver a cara dela. Ela falou, ui, meu Deus.
Eu perdoo, mas eu não quero nunca mais sentar à mesa com essa pessoa. Você imagina se Jesus fizesse isso comigo e com você? Não, eu te perdoo, mas eu não quero você no reino dos céus. Aí já é demais também. Faz sentido? Então preste atenção. No versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Eu não vou esperar, não posso mais, tá bom? No versículo 3, então Paulo diz assim: quando você, um simples homem, repete comigo, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: um simples homem, doutrina da depravação total. Assunto do capítulo 3, eu não vou desdobrar aqui. Paulo está lembrando que mesmo os judeus religiosos, ou os gentios moralistas, ou os evangélicos, que se consideram superior aos homoafetivos, porque para você equiparar um romano libertino, um romano depravado, um gentio, um pagão, e um judeu religioso, hoje você tem que colocar de lado um militante do movimento LGBTQIA+, e o evangélico médio conservador no Brasil. Paulo está falando para esses grupos, dizendo, você é superior a eles? Só que Deus sabe que não. Quem está me entendendo? A comparação pode soar muito escrachada, eu vou repetir. Como a gente traz para os dias contemporâneos, judeu religioso, pagão depravado, evangélico médio, militante LGBTQIA+, esquerdopata. Paulo diz, você, evangélico médio, não é melhor do que ele. Porque nutre os mesmos sentimentos que produz toda a sorte de pecado, só que apenas com algumas características diferentes. Isso ficou muito claro durante o pleito eleitoral no Brasil. E vai se repetir, se prepara. Nada é tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira vai repetir o pecado da última eleição. Já deu para ver, basta olhar para a América. Vamos manchar o nome de Jesus mais uma vez por causa de idolatria política. E por colocarmos, escuta, isso é essencial que eu diga isso a você. Por nos colocarmos de novo dentro da escravidão da ideologia. Qual a principal característica que você não vive à luz da cosmovisão cristã, à luz do Evangelho? A principal característica é que você sucumbe à narrativa nós contra eles. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, em Romanos capítulo 2? Não existe nós contra eles. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos carecem do Evangelho. Evangélico médio, militante LGBTQIA+, judeu religioso, pagão depravado, todos necessitam do Evangelho. É esse o tema do capítulo 2 de Paulo aos Romanos. E o teor nos ouvidos da igreja em Roma é o mesmo que cai em nossos ouvidos nessa manhã. É um choque. O quê? Se eu manter esse tipo de comportamento moralista, superficial e religioso, Deus me trata da mesma forma que trata um homoafetivo depravado? Sim! Amém? Amém? Então, um simples homem, Paulo está lembrando eles da doutrina da depravação total e está dizendo, não esqueçam que todos pecaram. A gente vai chegar lá, está lá no capítulo 3, verso 23. E destituídos foram da glória de Deus. Repete comigo, precisamos olhar para o nosso coração antes de olhar para as nossas próprias mãos. Ninguém vive de verdade à altura dos seus próprios padrões. Irmão, deixa eu só te perguntar isso. Eu já vou dizer que eu não. Talvez isso seja chocante, né? Um pregador admitir que não vive à altura dos seus próprios padrões.
Então, eu já começo sendo o primeiro. Já fizemos a nossa confissão coletiva e a confissão de contrição individual. Vou repetir. Alguém aqui nessa manhã vive à altura dos seus próprios padrões? Especialmente quanto mais luz nós temos do Evangelho e da misericórdia de Deus, mais consciente do nosso pecado nos tornamos, sim ou não? E se eu tenho essa lente do Evangelho constante sobre mim, como que eu me relaciono com as pessoas? Vou repetir as palavras do pregador inglês, John Stott. Chegamos até a encontrar algum tipo de prazer ao condenar nos outros as mesmas falhas e pecados que perdoamos em nós. Eu aprendi uma coisa, que sempre que você julga uma situação sem conhecer de fato todo o contexto e os desdobramentos, você apenas está revelando como você agiria nela. Por exemplo, em tempos onde há sites cristãos chamados Fuxico Gospel. Não, o mundo está mal, gente. A coisa está feia. A gente tem um prazer. Bomba! Fulano de tal caiu. Primeira coisa que o evangélico médio pensa: eu sabia que não era tudo isso. Independente dos escândalos que eles virão, e Jesus disse, cada um responderá por ele, mas escuta, você e eu jamais deveríamos nos alegrar com a queda alheia. Deveríamos temer e deveríamos saber como lidar com cada coisa. E deixa eu falar uma coisa, salvo raríssimas exceções, a internet não é lugar de tratar as coisas concernentes à igreja. Jesus estabeleceu como? Quer aprender? Disciplina na igreja, sermão pregado aqui há 4, 5 domingos atrás. Tem Bíblia aqui, se lida com isso. Quem está me entendendo, amém? Então, ainda para lembrar isso, você julga, mas pratica as mesmas coisas. Eu quero que você lembre que no versículo 1, Paulo diz, você é indesculpável. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque se você é tão capaz de julgar, e seu discernimento é tão aguçado para julgar a vida alheia, você jamais poderá dizer que era inocente em qualquer ato pecaminoso. Tem gente que tem uma capacidade de julgar, é treinado, é habilidoso. Naquele dia Deus vai te lembrar, e é que eu não sabia. Não, você não sabia? Você era quase a Suprema Corte da sua igreja local. Então nós precisamos ter isso em mente. Quando Paulo diz, vocês praticam a mesma coisa, eu quero relembrar, pastor Felipe disse domingo passado no sermão, que, por exemplo, quando Paulo fala sobre a depravação dos homens ter chegado ao ponto de eles adorarem animais, no capítulo 1, aí você pensa, que absurdo alguém adorar uma cobra. E de fato, hoje você não adora cobra, você adora só a bolsa feita do couro da cobra. Que absurdo alguém adorar um metal. Hoje você não adora o metal, você adora só o carro oriundo do metal. Que absurdo alguém adorar, mesmo que metais preciosos. Hoje você não adora o metal bruto, precioso, você adora a joia. Aí Paulo diz, você é indesculpável, porque julga, mas pratica as mesmas coisas. Hoje você não adora o jacaré, só a bota, couro de jacaré. Quem está me entendendo? Gente, o Evangelho escrutina nossos corações. Então Paulo, sabendo disso, e é interessante que Paulo está dizendo, mesmo nos nossos dias, essa mensagem chegando até nós, mostra que o homem segue adorando a criação e a criatura, ao invés do Criador. Essa prática
de você encontrar satisfação no pecado alheio, de você... inclusive foi tratado no campo da psicologia. Freud chamava isso de projeção. Quem sabe o que é projeção? Projeção era definida dessa maneira aqui, ó. A projeção é um mecanismo de defesa psicológico em que determinada pessoa projeta seus próprios pensamentos e motivações, desejos e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas. Define-se também como a operação de expulsar os sentimentos ou desejos individuais considerados totalmente inaceitáveis ou muito vergonhosos, obscenos e perigosos, atribuindo-os a outra pessoa. Na verdade, não foi Freud que fez isso, foi Paulo, como nós estamos vendo. Mas é assim que Freud define projeção. Quando você, aquele lá não vale nada, aquela lá não vale nada. Isso, na verdade, na psicologia, é chamado de projeção. Um alto padrão para os outros e um comodamente baixo para mim. Nós tendemos, por causa da religião, a sermos tolerantes conosco e intolerante com os demais. Deveria ser ao contrário, irmão. Eu e você, à luz do Evangelho, deveríamos ser intolerantes conosco e tolerante com os demais. Mas a gente sempre inverte essa ordem. Então, escute, Paulo argumenta que agindo dessa forma, nos expomos ao juízo de Deus e acabamos ficando sem desculpa ou saída alguma, pois, se nossa capacidade crítica é tão desenvolvida, a ponto de nos tornarmos especialistas em avaliar a moral dos outros, nós, dificilmente, poderemos alegar ignorância em assuntos morais, quando se tratar de nós mesmos. Por quê? Porque nossa capacidade crítica é altamente desenvolvida. Quero só relembrar isso. Além do fato de Paulo estar dizendo para que não façamos esse julgamento sem misericórdia dos pagãos, dos que não conhecem o Evangelho aqui no caso, mas também que isso compromete a unidade da igreja. As Escrituras dizem em Gálatas capítulo 6 que se alguém entre nós for surpreendido em algum pecado, Paulo diz assim, vocês que são espirituais, corrijam o tal. Corrijam, tem que corrigir. Não tem essa corrigir, não tem juízo. O juízo de Deus é inevitável. Mas corrijam o tal com mansidão, Paulo diz. E cuidem de si mesmos. O que será uma comunidade, irmãos, que não celebra a queda do outro, mas que corrige biblicamente, mas que faz isso com mansidão e amor? O que será, por exemplo, eu tenho tido sempre muitas experiências, isso é muito bom, de estar pregando o Evangelho. Ainda agora, há uma semana atrás, eu fui pregar numa outra igreja local aqui na região metropolitana, que apoiamos, uma das igrejas que supervisionamos, e eu tenho pregado o Evangelho para uma pessoa específica, agora não vou mencionar, e tive a chance de estar com a esposa desse rapaz 2 vezes, uma muito rápido, e agora tive uma chance maior. E aí, conversando, compartilhando, e essa pessoa é de tradição católica, assim, católica apostólica romana, o que eu gosto muito, respeito muito. Aí meu colarinho aqui ajudou, né? E conversando e pregando o Evangelho e falando aí, ontem eu estive com ele e ele disse assim, ele está num processo de conversão, ela demonstra um pouco mais de resistência por causa da tradição da família, né? E ele disse assim, pastor, aquela conversa foi demais. Eu disse, por quê? Ele falou, porque você não é chato nem religioso e sabe conversar sobre muitos assuntos sem condenar os outros. Ele disse, minha esposa ficou em crise e sabe o que ela disse? Falei, o quê? Porque a gente entrou na discussão lá de um menino católico, que eu citei aqui esses dias atrás, que é muito bom, ele fala muito bem, eu sempre esqueço o nome dele, Guilherme Freire, alguma coisa assim. Guilherme Freire, né? Menino legal, menino de Deus, assim, católico romano. E aí ela veio com os argumentos dele, né? Na conversa mesmo, né? E eu, fiz um Guardiola com ela, ela falou para ele, mas ele vai ver, eu vou estudar melhor, então, os argumentos. Mas eu não entrei na tensão, eu só fiz o domínio em toca, né? Do Guardiola.
Só levantei uma questão, outra dela, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, não, eu concordo com esse raciocínio. Só penso que a gente pode olhar por aqui, ó. Então, essa coisa de a pessoa, por quê? Vai ter a oportunidade. Escuta, o Evangelho passa pelo juízo de Deus. E haverá um momento em que eu vou falar do juízo de Deus. Mas não preciso ter pressa para isso. Amém? Vamos correr, que vocês imaginam a nossa condição aqui hoje, né? 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, primeira coisa, para a gente ser bem objetivo aqui, a bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Isso significa que o problema do religioso é que ele é autossuficiente. Ele é seu próprio Salvador. Então Paulo diz, você despreza que é a bondade de Deus que o conduz ao arrependimento. Relembrando, se nós estamos andando em santidade, que coisa gloriosa, querido, preste atenção. Em nome de Jesus. Em momento algum suponha que eu estou dizendo que não precisamos ser tão santos e zelosos. Que isso é moralismo. Não, moralismo não é busca sincera por piedade, devoção e amor a Deus. Moralismo é quando você dá um passinho e já se considera superior aos outros. Isso não é santificação. Porque quanto mais você, olhem para mim, se aproxima de Deus e sua santidade, mais pecador você se reconhece e mais misericordioso você passa a ser para com os demais. E que coisa maravilhosa que é conviver com um cristão regenerado que olha tudo e todos à luz do Evangelho. Eu não entendo como as pessoas conseguem ser cristãs e chatas. Não consigo entender isso. Não tem nada mais incrível do que viver a vida à luz do Evangelho. Sério, gente, é verdade o que eu estou falando para vocês. Desfrutar, né? Eu mencionei aqui de verdade, ontem desfrutamos de um tempo em família, o esporte é uma coisa maravilhosa, é um momento mágico, independe do resultado, a gente se diverte, meu irmão. Quem está me entendendo? Coisa maravilhosa. A gente ficou lá tendo que mudar de lugar no estádio, né, amor? E filho, 4, 5 vezes, porque a marofa estava difícil, né? Mas eu estou lá, eu não crio bem numa bolha, ele está aqui me ouvindo. Estão lá falando um monte de palavra de baixo calão, o que importa é que o pai dele não está fazendo isso. O que importa é que ele está olhando e está dizendo, meu pai sabe curtir, e sabe torcer também. Ou não. Né, filhão? Glória a Deus! Então não tem como você viver o Evangelho e esquecer que é a bondade de Deus que te conduziu ao arrependimento. E que cada vez que você demonstra uma atitude cristã, fruto do arrependimento, de uma mudança, uma conversão da sua mente, você glorifica a Deus. Você não se acha superior a ninguém. Ok? Então eu não estou baixando o padrão. Eu só estou dizendo que o problema é que o religioso esquece que é a bondade de Deus que o conduz ao arrependimento. Ele é autossuficiente, ele é seu próprio Salvador. Ok? Só que existe um outro problema, preste atenção. O outro problema do extremo é as pessoas usarem esse texto fora de contexto. No meu livro Evangelho Completo eu falei disso. Uma vez eu vi um pregador dizendo que a gente não deveria pregar o juízo de Deus. Por quê? Porque é a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. Eu falei para ele, querido, você está interpretando o texto errado. Não, mas é a bondade que conduz ao arrependimento. Então eu não preciso falar que Deus é santo e que julgará a impiedade. Eu digo, meu Deus, o Evangelho é completo. Paulo não está dizendo que eu preciso ficar dizendo que Deus é bom, pregar o Jesusinho cool, o Jesusinho hippie, não. Paulo está dizendo que porque Deus é bom, Ele conduz os homens ao arrependimento pelo Evangelho de seu Filho. Entendeu, gente? Então, um extremo é o religioso, que é autossuficiente, seu próprio Salvador, esquece que é a bondade de Deus que o conduz ao arrependimento. Outro extremo é o liberal, que acha que, então só vamos falar do amor, para com esse negócio de juízo, de inferno. Mas, na verdade, isso não é o Evangelho todo.
O objetivo da bondade de Deus é proporcionar um espaço no qual podemos nos arrepender. Ouçam. Portanto, contar com a bondade e paciência de Deus como se seu propósito fosse encorajar a permissividade e não a piedade, é um sinal de um coração que não se arrependeu. Agora, vamos avançar, acelerando ao máximo. Na segunda sessão, o juízo de Deus é justo. O versículo 5 agora, Paulo vai dizer: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Preste atenção. Essas palavrinhas aqui, sua teimosia e coração obstinado. Repete comigo. Lembra que Paulo está dirigindo agora seu argumento aos judeus religiosos ou gentios moralistas. A palavra que Paulo usa para teimosia e obstinação são as duas palavras que são traduzidas na Septuaginta. O que é a Septuaginta, irmãos? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico e do aramaico para o grego. Quando se foi traduzir o Antigo Testamento para o grego, sempre que se falava sobre dureza de coração e idolatria, se usava duas palavrinhas gregas, esclerotes e ametenotes. Paulo usa as mesmas palavras aqui. Sabe o que ele está dizendo? Religiosos são tão idólatras quanto os pagãos, porque não adoram a cobra, mas adoram a bolsa e a bota oriunda da cobra. Não adoram o metal, mas adoram o carro oriundo do metal. Quem está me entendendo, diga amém. E aí nós percebemos que não sobra espaço, porque a idolatria está enraizada no coração dos homens. Essas palavras vão aparecer lá em Deuteronômio 9, 27. Então, embora a obediência religiosa pareça piedade, na verdade é uma forma de idolatria. Não tem nada pior, preste atenção, do que o evangelho médio brasileiro. Por quê? Porque ele está na igreja em busca daquilo que o seu coração idolatra. Tem nada pior do que um religioso, gente. Porque ele está usando a Deus para satisfazer suas próprias vontades. O Deus dele, como diz Paulo em Filipenses, é o próprio ventre. Então o que ele está fazendo? Entesourando ira para si. Não, mas eu estou na igreja. Não, mas eu dou o dízimo. Hoje em dia já nem tem, né? Assim, o cara que não falta culto, contribui regularmente, ora direitinho e lê a Bíblia, já está raro. Eu sempre digo uma coisa, né, irmão? Deixa eu lembrar. Se eu chamar alguém de fariseu, sinta-se elogiado. Porque os evangélicos médios que eu conheço não podem ser chamados de fariseu. Porque fariseu, poxa, se eu te chamar de fariseu, eu digo, obrigado, pastor, pelo elogio nesta manhã. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender isso. Paulo vai fazer uso das mesmas palavras. Seguindo, verso 6, Paulo diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Preste atenção, não há contradição nenhuma aqui na teologia de Paulo. Sabe por quê? Paulo não está falando que obras salvam o homem. Não é isso que ele quer dizer. Ele está citando aqui o Salmo 62. Se você perceber, o texto está entre parênteses, porque é uma citação do Salmo 62. O Salmo 62, verso 1 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Você continua lendo o Salmo em casa e você vai perceber que tem dois grupos. Tem aqueles que esperam somente em Deus para a sua salvação e aqueles que esperam no seu empenho, nas suas obras. Então Paulo está dizendo, você vai perceber que Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Você confiou em Deus ou você confiou no seu desempenho? Então não há contradição nenhuma aqui, tá bom? As boas obras, elas são a evidência da nossa salvação, não uma exigência para ela. Diga comigo, boas obras são evidência, não exigência. Ok? O Evangelho sempre coloca as coisas dessa maneira. Seguindo, agora os versos 7 a 10. Paulo diz, Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o... Duas coisas que a gente já vai perceber aqui, eu nem vou me focar muito nelas. Paulo respeita a ordem do plano eterno de Deus. Ele vai sempre dizer, primeiro judeu, depois gentil. Esse é um assunto que ele ia chegar lá no capítulo 9 só. Ele vai chegar, melhor dizendo, no capítulo 9. Só que ele diz, primeiro salvação de judeus, depois gentios. Mas ele também diz, primeiro juízo para os judeus, depois para os gentios. Um exemplo, quem está sob o juízo de Deus agora, dentro dessa cronologia do plano de Deus? Todos os ímpios, claro, mas os judeus. Por quê? Porque Deus cegou o entendimento para que eles não recebessem o Messias. Isso é o que Apocalipse chama de tempo dos gentios. Já já, Deus vai iluminar os olhos dos judeus que ele elegeu e vai começar a julgar as nações. Esse julgamento breve vem. Primeiro do judeu, depois do... Israel tem sofrido o suficiente ou não? É uma bênção morar no Brasil, né? A coisa vai estreitar. Não tenha medo. Aguardamos ansiosamente esse glorioso dia. Então, uma coisa boa vai ser quando eu ligar minha TV e o anticristo estiver lá. Esse vai ser um dia maravilhoso. Amém? Quando o homem da iniquidade se levantar, o dia do Senhor chegará. Amém? Então, presta atenção. Nossas obras são resultantes do alvo ou da orientação fundamental de nossas vidas. Paulo diz, olha só, vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então essa é a evidência de alguém que foi regenerado. Eu não estou baixando o padrão de santidade. A gente está constantemente buscando, né, uma vida que glorifique ao Senhor. São evidências de quem herdará ou não a vida eterna, ok? Então, a fé salvífica é evidenciada por obras. Efésios 2, 8 e 10, só para você anotar aí, por favor. De maneira objetiva, nesse quesito, Paulo está dizendo, como você identifica um salvo? Salvos, o bem, para eles, é um padrão de vida persistente. Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem. Eu acho tão engraçado. Eu acho tão engraçado as pessoas, mas é que eu já fiz o bem 1, 2, 3 vezes, agora também não quero mais. Você imagina se o Senhor agisse com você e comigo assim, irmão? Quem sobraria aqui nessa manhã? Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Se tem uma coisa que você não pode ficar cansado de fazer, é o... Por quê? Porque um salvo busca glória, honra, imortalidade. É o padrão de vida persistente dele. É a evidência de que ele é salvo. Quando Jesus termina a falar sobre a disciplina na igreja, que a gente viu aqui semanas atrás, em Mateus capítulo 18, Pedro entendia que Jesus não queria destruir as pessoas. Tem gente que pensa em disciplina como destruição. Tanto entendia que Pedro chegou para Jesus e falou, tá, beleza, esse negócio de fala no 1 a 1, 2 ou 3, diz a igreja, deles, mas até quantas vezes eu vou ter que perdoar? 7, né? Aí Jesus disse, Pedro, tu é religioso, meu irmão. Você é um hipócrita, velho. 7? Não, Pedro. Não, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver a cara daquele. Os homoafetivos, os esquerdopatas, nutrindo ódio no coração. Porque se fosse eu, querido, sempre que você julga uma situação sem fazer isso à luz do Evangelho, você só está denunciando como você agiria se fosse você. É isso que Paulo está dizendo aos judeus. Quem é você que julga? E lembra, quanto mais desenvolvida for a sua crítica alheia, mais isso vai pesar contra você naquele dia.
Então, essa característica, o bem é um padrão persistente, eles buscam ser como Deus em seu caráter. Os ímpios, o egoísmo é a marca deles. Qual é a marca dos ímpios? Esses dias eu vi um pastor, né, vou meter aspas aqui, desses vídeos da internet que aparecem para nós, o cara dizendo, na minha casa não, minha casa é meu santuário. Aí passou um outro Reels, mandou para mim, não boto qualquer um dentro da minha casa não. A minha casa é, eu digo, um traste desse se apresenta como pastor. Socorro, que mundo que eu estou vivendo. E milhões de comentários no post do cara. Um é meu, vai lá ver, bíblico. É isso aí, eu concordo. Não, cara, não tem nada de evangelho nessas falas, mano. Deixa de ser egoísta, irmão. Deixa de ser egoísta. Meu. Deixa de ser egoísta. Egoísmo é marca de ímpios. Se as nossas casas não estão abertas para os pecadores, estão abertas para quem? Se não está aberta para um pecador, você precisa se mudar, querido. Glória a Deus. Amém? Então, eles têm uma disposição para obedecer à mentira. Essa facilidade e essa inclinação. Aí Paulo chega, então, no versículo 11, que intencionalmente eu saí da versão NVI, que eu estou usando até aqui, e usei a versão ARA. Por quê? Porque esse texto é muito bom e mal compreendido. Olha só, porque para com Deus, vamos ler juntos, família? Não há acepção de pessoas. Aleluia! Ai, que coisa maravilhosa. Os irmãos já ficam até com medo da pegadinha, né? Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Aí é quando o cara que quer esconder pecado, vem com aquela fala, não julgueis para não ser julgados. Normalmente quem vem com essa fala na internet é que está escondendo algo. Ou na vida alheia, sim ou não? Está escondendo. Porque não há acepção de pessoas. Claro, não há acepção de pessoas. O que Paulo quer dizer? Deus é imparcial em seu juízo. Ele julgará a todos. Não há acepção de pessoas. Deus julgará pagãos, liberais, homoafetivos, esquerdopatas, evangélicos, conservadores, moralistas. Não há acepção de pessoas. O juízo de Deus é imparcial. A base do julgamento, suas obras. Você confiou em Cristo ou no seu desempenho? A regra do julgamento é seu conhecimento. Poxa, mas você se demonstrou tão capaz em criticar a vida alheia? Você não dizia que, eu acho que a igreja tinha que fazer isso, né? Bom que aqui a gente não dá espaço para isso, não que não tenha, nunca chega em mim, né? E já vou te dar a dica, não vacila, irmão. Eu não gostei do culto. E quem disse que era para você o culto? Aquela música, eu não gostei daquela música. E quem disse que estávamos cantando para você? Eu achei o sermão muito duro. E quem disse que o evangelho é mole? Quem está me entendendo? Então, hoje a gente se encontra numa condição que o evangélico médio não coopera, não contribui, não reparte financeiramente, não ora, não abre a sua casa para apacentar as pessoas, quer sentar aqui domingo e reclamar. Não gostei que caiu o som 2 vezes. Eu não gostei que você pregou até muito tarde. Mas eu estava falando asneira ou era o evangelho? Que você passa a semana inteira no princípio do gotejamento, essa era secularizada gotejando os valores que se opõem a Deus, e você acha um sermão bíblico, consistente, de 1h30, grande, mas acabou de maratonar no fim de semana na Netflix, 10, 15, 20 horas em série, e é aqui que está demorando? Meu irmão, se arrependa em nome de Jesus. Mas eu queria que tivesse mais um, né? Você quer arrepiar?
Você quer sentir emoção? Quer? Torça pro Paraná Clube, rapaz. Ah, essa podia, que essa encaixou, né? Essa não foi. Que? Você quer saber o que é chorar, rapaz? Você acha que minha voz está assim porque eu estava orando? Aleluia! Lugar de se arrepiar é no estádio, rapaz. Glória a Deus. Então, para chegarmos agora na sessão final, o juízo de Deus é imparcial, versos 12 a 16. Paulo diz: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois, olha isso, mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então preste atenção que coisa incrível que Paulo acabou de dizer. Já foi tratado no capítulo 1, então nós não vamos desdobrar isso agora aqui de maneira mais intensa, mas preste atenção em algo. Olha só, sempre é comum a gente levantar aquela questão, mas as pessoas que não ouviram o Evangelho serão julgadas como? A Bíblia acabou de dizer como elas vão ser julgadas. Isso a gente chama de Evangelho eterno. É o 3º capítulo do meu livro. O Evangelho anunciado nas coisas que Deus criou, está lá no capítulo 1 de Romanos. Paulo diz que os pagãos, as tribos indígenas, as tribos perdidas, eles não são inocentes. Eles são culpados. Eles não têm a mesma clareza do Evangelho. Daí, escuta, daí parecer que Paulo vai ser mais duro com religiosos do que com pagãos. Ele vai dizer para os judeus, ele vai virar a metralhadora dele com mais força para os religiosos, para o evangélico médio. Sabe por quê? Porque você está todo domingo ouvindo o Evangelho. Porque você tem uma Bíblia traduzida. Você tem uma Bíblia aí, irmão? Quem tem uma Bíblia aí? Levanta ela na mão aí. Levanta sua Bíblia aí, irmão. Você tem uma Bíblia, meu irmão. Você tem o Espírito Santo, você tem uma igreja saudável. Você tem a internet. Meu Deus! Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha só, ele diz que os gentios que pecam sem lei vão ser julgados sem lei. Por quê? Quando eles se comportam da maneira que a lei diz que devem se comportar, e isso é comum, eles mostram que na consciência deles há um limite ainda. Então, ou seja, Paulo diz, mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Como Deus vai julgar as pessoas que não ouviram o Evangelho? A partir da lei da consciência. Não vai ser requerido delas. Porque daí entraria uma discussão que eu não vou entrar agora. Mateus 24:14, né? E este Evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Eu não quero desencorajar os jocumeiros aqui nessa manhã. Nem o pessoal da Mais, né? Amigos maravilhosos que estão em frentes, assim, apostólicas, né? Não diria missionária, toda a igreja é apostólica, maravilhosas, mas é uma longa discussão se cada indivíduo vai ter que ouvir o Evangelho, ou se é cada etnia. Eu sei dessa discussão. Não importa, importa que Paulo diz que todos serão julgados, no mínimo à luz da lei da consciência, porque isso ainda é um resquício da imagem do Criador nos homens. Então não tem essa de era inocente. Querido, mesmo numa tribo indígena distante, quando uma mãe sacrifica seu bebê, no interior dela ela sabe que aquilo não é certo. É o que o Evangelho está dizendo. Quando não sabe mais, é que Deus já entregou completamente a vaidade do próprio coração. Aí está debaixo do juízo de Deus. Isso também acontece. Ok? Por exemplo, um exemplo, já que a gente está falando. Tem casais homoafetivos conservadores. Conhece? Eu conheço homoafetivos conservadores. Que eles não querem balada, eles querem ter um parceiro, uma parceira. E eles querem adotar uma criança, eles querem constituir família.
E não são pessoas que estão na internet. Eles, inclusive, votam no Bolsonaro. Eu conheço. Mas por que eles têm um limite? Por causa da lei da consciência. O que isso produz? Juízo contra eles. Quanto a nós, evangélicos, juízo está aqui, está bem claro. Quanto a qualquer pessoa que se diz inocente, evangelho eterno, a lei da consciência. Quem me entende, diga amém. E por fim, terminamos o versículo 16. Diz assim, e isso acontecerá no... Lê só a palavrinha comigo, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Primeira coisa, Paulo termina essa exposição lembrando religiosos e não religiosos, judeus e gentios, evangélicos médios e homoafetivos. Ele termina lembrando o seguinte, o juízo é parte integrante do evangelho. Haverá um dia de acerto de contas. Irmão, vou te dar um conselho. Lembra do gravador invisível. Deus vai apertar o play naquele dia. E vamos ver como você e eu julgamos os pecados alheios. Ok? Eu ainda vou terminar deixando isso mais claro. E outra coisa interessante é que nós somos levados a pensar que o juízo de Deus é muito duro, descabido e desproporcional. Mas o texto diz que no dia do juízo, Deus vai revelar, leiam comigo, os segredos dos homens. Não haverá dúvida sobre a justiça de Deus, pois a maldade no coração do homem será plenamente revelada. Você lembra do texto do dilúvio? Gênesis capítulo 5 e 6 diz que Deus olhou dos céus e viu que o coração do homem era completa e absolutamente mau. E naquele dia Paulo está dizendo, não haverá dúvida nenhuma sobre a justiça de Deus. Aquilo que ficou oculto no coração dos homens será revelado. Sabe por que a igreja precisa resgatar a prática da confissão? Os católicos fazem isso muito bem. Meu probleminha teológico com os irmãos católicos é que a solução que eles dão é pragmática, né? Uma Ave Maria. Mas eles fazem isso muito bem. E a gente nessa comunidade aqui tem trabalhado nisso ao longo dos anos. E precisamos, sabe por quê? Porque nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque naquele dia não terá nada pesando contra nós. Tudo já veio à luz. E uma igreja, olha para mim, centrada no Evangelho, sabe lidar com confissão de pecado. Poderíamos falar aqui, os pastores e o presbitério, naturalmente não faríamos, né? De quantos casos nós temos lidado aqui ao longo dos anos de irmãos surpreendidos em pecados terríveis. E que num primeiro momento nós pensamos assim, não haverá saída. E vimos e temos visto o Evangelho se provar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso não ser usado contra as pessoas em momento oportuno. Teve gente aqui, olha para mim, que viveu em ambiente tão tóxico e abusivo que perdeu a prática de confissão, porque quando confessava pecado, era uma informação que a liderança guardava sobre você para te lançar em rosto em momento oportuno. Qual era o momento oportuno? Sempre que você confrontava a liderança. Pastor, mas tal coisa... mas você fez isso, lembra, irmão? Eu sei. Chamar isso de pastor, gente, é a mesma coisa que chamar o diabo de Jesus. Isso é um demônio. Chamar isso de igreja é a mesma coisa que chamar o inferno de igreja.
Isso é o Hades, irmão. Igreja é um lugar onde as pessoas veem o mundo e a si mesmas à luz do Evangelho poderoso de Deus. E sabem lidar com essas coisas. Então, Paulo diz que isso é interessante, essa expressão de Paulo, o meu Evangelho. E no Evangelho de Paulo, o juízo é parte integrante. Não tem essa coisa de não pregar o juízo de Deus. A.W. Tozer, grande pregador do século passado, dizia o seguinte, abre aspas, não somos diplomatas, somos profetas. Nossa mensagem é um ultimato, não a proposta de um acordo. Muita gente ficou em choque, e a gente vai terminar com a nossa última menção, com essa questão das Olimpíadas. Me estranha muito o choque dos cristãos, sabe por quê? Porque é isso que deveria acontecer. Nós deveríamos ser odiados, caluniados, expostos. O que se espera da França? Querido, quanto falamos de iluminismo aqui? Tratei disso no meu livro. Você esqueceu que a França, olha lá, é o lugar da Revolução Francesa. Você lembra o que é a Revolução Francesa? Ai, fizeram isso. E você esperava o quê dos incrédulos? Aí, crente indo para a internet. Ai, evangélico médio. Ó, judeu. Ó, capítulo 2. Seus malditos, Deus pesará a mão, a ira virá. Não, eles são alvos do evangelho. Você acha mesmo que escrevendo no Twitter ou no Instagram, algum francês que participou da organização lá vai se arrepender? Não, só para saber. Não é porque ali, postei no meu Instagram com 39 seguidores. Franceses, vocês pagarão. Quê? Você acha mesmo que tem algum francês que o Zidane te segue? Então, gente, terminamos aqui. E nossa última menção, John Stott diz, nós barateamos o Evangelho quando apenas o retratamos como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como algo que nos livra da ira vindoura. Ouça para encerrarmos. E vamos cear com esse entendimento. O juízo é parte integrante do Evangelho. Repita comigo, o juízo de Deus é inevitável, justo e imparcial. Deus julgará os que julgam. Agora, para não fecharmos assim, porque eu preciso deixar esse fundamento, nós temos que julgar. Como eu disse, a grande questão é julgarmos à luz da palavra de Deus. O que nós não fazemos, preste atenção, nós não emitimos sentença, porque a sentença cabe ao Criador. Então, primeiro, julgar é discernir. Gente, se há um dom espiritual que carecemos, é o dom de discernimento de espíritos. Porque está cheio de crente que não tem capacidade de discernir o certo do errado. A verdade da heresia. Esses dias eu terminei um sermão, claro que eu não vou poder falar o nome do pregador aqui agora, eu conto só no final para quem me perguntar, pagar o almoço. Mas foi uma coisa que vocês ririam muito. Eu terminei de pregar um sermão, e uma pessoa veio para mim e falou, pastor, que bênção, aleluia. Eu falei, que legal, né? Olha, você me lembrou muito um pastor. Aí eu na minha cabeça, né? Paul Washer, né? John Piper, Tim Keller, o Gregório, que seja. Gente, ele mandou um, que é um piadista, que conta piada. Eu falei, não. Até minhas piadas são mais legais. Nem sempre, né? E eu fiquei olhando para aquele rapaz, eu pensei que ele estava me zoando, assim. E ele não estava.
Saí de depressão no culto, gente. Presta atenção, olha só. Diga comigo, julgar é discernir. Lembra que Paulo diz, o espiritual discerne todas as... Tem que julgar tudo. Por exemplo, aconteceu uma notícia, vamos julgar. Ah, isso aqui que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Ah, o que as escrituras dizem? Nada novo debaixo do céu. Segue o baile. Ah, tal situação está ocorrendo aqui no Brasil. Tá, o que as escrituras dizem sobre isso? Isso. Ah, ok, então vamos me comportar assim. Há um comportamento pecaminoso. A gente prega o evangelho. Eu estou pregando o evangelho. Eu estou pregando o evangelho aqui, eu estou pregando o evangelho na internet. Mas a grande questão é que emitir opiniões não muda nada, gente. Então, assim, nós pregamos o evangelho. Esse comportamento aqui é reprovado. Nós não vamos ficar em silêncio na tentativa de passarem leis favoráveis ao aborto. Não, nós não vamos ficar em silêncio. Só que a gente não vai lutar contra um grupo específico. Porque não é nós contra eles. Porque a característica de uma ideologia é sucumbir à narrativa do nós contra eles. Paulo diz, Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai julgar vocês e eles. Glória a Deus. O evangélico verdadeiro não entra no nós contra eles. O problema não é o esquerdopata ou o conservador. O problema é o pecado enraizado no seu e no meu coração. E no coração deles. Aí a gente ia ser um povo mais inteligente, um povo mais capaz de dialogar. Outra coisa que a gente perdeu a capacidade. Paulo está com medo que a igreja de Roma não saiba mais dialogar. Os irmãos vão ficar se matando. E Paulo diz, gente, não é por aí, vamos manter a unidade cristã. Então, precisamos sim julgar e discernir todas as coisas. E precisamos sim reprovar as obras infrutíferas das trevas, como Paulo diz em Efésios 4. Mas ouça, para encerrar, nós não emitimos sentença sobre ninguém. A sentença cabe ao Senhor.